Abra sua Bíblia no livro de Marcos, no capítulo 1. Obrigado, Deus, obrigado às missionárias Simone e Edna, obrigado, pastor César, sua esposa, Ilhandra. Obrigado à família dele, que louvor lindo, viu? Gravei você louvando bastante, viu, menina? Gravei para todo mundo ver que sexo, droga, prostituição não traz felicidade. E era visível a sua alegria na hora de cantar, a sua empolgação, né? Que você persevere, viu? Persevere, porque os jovens no Brasil, no mundo, aos 22 anos, por isso eu te perguntei a sua idade, tá? Aos 22 anos, se prostituindo, mentindo, enganando os pais, querendo trapacear. Então, louvado a Deus, louvado seja Deus. E como eu ando muito mesmo, eu acredito que eu nunca vi um drogado, prostituto, gay, travesti que não seja desviado. Que coisa incrível. Você vai falar de Jesus para eles, eles falam vários versículos bíblicos para você. E eu falo, por que você está fora dos caminhos do Senhor? Não sei. Entendeu? Filho de crente tem que ser crente. E filho de pastor é um legado, é uma responsabilidade, é quase uma obrigação. Paulo disse isso ao Coríntios 9,16, ai de mim, se eu não pregar esse evangelho. Ai de mim. As pessoas acham que Deus não obriga. Claro que Deus obriga. Ah, como foi Jonas dentro da boca de um peixe? Quem disse que Deus não obriga, gente? Deus obriga, sim, Ele tem todo o poder. Ah, Deus não obriga ninguém. Claro que obriga. Eu vou contar o meu testemunho, vamos ler isso aqui. Eu vou falar sim que é necessário você saber alguns detalhes que edificam, não aquilo que traz escândalo. Você vai entender que você quer ir para o inferno? Se quem quiser ir para o inferno, que vá. Mas só existe um caminho, Jesus Cristo. Não existe outro, né, irmão? Deus me livre, eu abro mão de qualquer coisa na terra para ir para o céu. E você? O capítulo 1 de Marcos, no versículo 40, conta a história do leproso, né? Ele se aproximou de Jesus e suplica de joelhos, se for a tua vontade, tens poder para me purificar. Em outras versões vai dizer, Senhor, se tu quiseres, pode me tornar limpo. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e disse, eu quero, sedes limpo. No mesmo instante, toda a doença desapareceu da pele daquele homem, e ele foi purificado. E em seguida Jesus se despede dele com forte recomendação. Atenta, não digas nada a ninguém, tudo vai, mostra-lhes ao sacerdote e oferece a tua purificação de sacrifícios, os seus sacrifícios que Moisés prescreveu, para que sirvam de testemunho. Contudo, assim que o homem saiu, começou a proclamar o que acontecera e a divulgar ainda muitas outras coisas, de modo que Jesus não mais conseguia entrar publicamente nesta cidade, porque havia pois via-se obrigado a ficar de fora em lugares desabitados. Mesmo assim, pessoas de todas as partes iam ter com ele. Sente-se. Eu li todo esse trechinho da cura do leproso, porque ainda que tentem te parar, ainda que tentem te calar, ainda que tentem distorcer as coisas de Deus na sua vida, ninguém vai impedir o agir de Deus na nossa vida. Quando Jesus me encontrou, porque neste caso, Jesus foi para um lugar, o leproso viu e se ajoelhou a ele. Eu posso dizer que Jesus foi até onde eu estava. Eu não estava dentro de uma igreja. Eu já via e ouvia falar de Jesus. Eu vou contar alguns episódios para você.
E eu endureci o meu coração devido aos desejos e às vontades. Eu faço isso, viu? Parabéns para quem traz sua canetinha, sua lapiseirinha para riscar. Eu faço isso, aprenda, porque todas as vezes vocês vão ministrar isso também na vida de outras pessoas. Então, certa vez eu já contei muito isso em vídeos, como tem centenas, tem muitos vídeos na internet, muita gente já ouviu, mas nunca é demais falar de Jesus. Eu estava descendo de um ônibus em Brasília. Nesta época eu não andava de ônibus, eu só andava de táxi, porque eu chamava muito a atenção pela beleza e a extravagância das roupas, pela nudez também, extravagante. Andava seminu nas ruas e eu chamava sempre um táxi, não aparecia ninguém, e todos os táxis que serviam a mim naquele dia estavam ocupados. Todos diziam, não, eu estou na viagem, vou chegar a tal hora, estou na viagem. Foi quando eu peguei um casaco que eu tinha furtado, esse casaco era furtado de um outro transexual, e eu coloquei esse casaco por debaixo, eu não tinha praticamente nada, e eu tinha ganhado um sapato europeu que acendia luz, era todo transparente, parecia que eu andava flutuando, mas não, era um salto de acrílico, só dava para ver a luzinha piscando, tec, 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 a soberba, o barulho da exaltação, o barulho anunciando um pecador imundo, o barulho anunciando uma pessoa arrogante, manda-chuva, só um pouquinho assim para me movimento, um barulho de alguém que se achava que não tinha nada acima de mim, é muito pior do que Nabucodonosor. Eu era uma criatura, eu tinha bar gay, boate de travestismo, de striptease, de nudismo, e aquelas músicas horrendas, aquele som barulhento, e aquilo ali a gente acreditava que trazia alegria, né? Felicidade. E quando eu desci do ônibus em frente a um shopping no Distrito Federal, não sei quem conhece Brasília, mas eu desci do shopping na Asa Sul. Brasília tem o formato de avião, então de um lado é a Asa Norte, de um lado é a Asa Sul. Na cabine é o Congresso Nacional e a esplanada dos ministérios. O eixo é Cruzeiro, aí tem os setores habitacional, o setor militar, e assim Brasília é igual um avião, direitinho. Você sobrevoa de avião, você vê o formato de Brasília, as luzes parecem um gigante colar de diamante no formato de um avião. E eu desci do ônibus e uma pessoa gritou bem alto, ei! E eu fingi que não ouvi. Aí ela tornou a gritar, era uma mulher, ei! Corajosa a pregar para um travesti, tem que estar preparada mesmo, tem que estar ungida, tem que estar cheia do óleo. Eles são agressivos, eles são violentos, eles falam do amor, mas o amor não é o amor de Deus, não é o amor philos, não é o amor ágape, é o amor à carne, é o amor à imoralidade, é uma mentira que eles vivem. Então ele gritou bem alto, ela gritou bem alto, ei! E eu olhei para trás, joguei cabelo, era muito grande, depois a gente vai mostrar um videozinho. Ela gritou comigo, Jesus vai te libertar. E eu falei para ela, hã? Vá você e Jesus para o inferno. Olha como Jesus é lindo. E ela disse, não, eu não vou para o inferno. Eu não quero ir para o inferno. E nem você vai, porque Jesus já foi ao inferno e pegou a chave da tua vitória. Jesus vai te libertar. E na mesma hora eu desci um meio fio para a pista, para atravessar o sinal, que fechou e o salto quebrou. No que Deus quebrou meu salto, eu quase caí no chão. Eu me segurei ainda e revoltada, igual o J.A., que o J.A. virou um travesti revoltada, né? Quando a pessoa revoltada, o caminho dela é um inferno. Apostatou da fé. A gente não vai falar sobre isso, sobre a vida dele. A gente vai falar da minha. Eu saí revoltada,
e desci uma ladeira rumo a um bar, já com pretexto de usar droga. E como eu mandava na avenida, mandava nas ruas, eu fui recebendo aquelas diárias ali dos garotos de programa de um lado, transexuais, e de outro lado, garotas de programa, mulheres e homens que me chamavam de mãezinha, mamãe, a mamãe da rua, a cafetinazinha. E eu desci para um bar e fiquei bebendo lá, ouvindo umas músicas sertanejas, né? Eu costumo falar no Brasil e vou falar aqui para você também. Músicas deprimentes, oprimidas, músicas de corno. De corno, aqueles corno, como fala? Confesso, sou corno mesmo. É uma coisa horrorosa. É uma depressão terrível. Quando amanheceu o dia, eu já tinha cheirado muita cocaína. Eu peguei mais 10 papéis de cocaína com a traficante e fui para minha casa de táxi. Na hora apareceu um táxi amigo meu, eu estava sem dinheiro. E ali em casa eu fiquei chorando a manhã inteira, usando droga e querendo morrer. E usava cocaína em muitas carreiras de uma vez, para ver se dava uma overdose e eu morria. Porque na verdade eu não queria me matar. Eu queria acabar com aquela dor que eu estava sentindo, de me vestir de mulher, de ser travesti, de ser diferente, de gostar de pessoas do mesmo sexo, de ter sido abandonado pela minha mãe na maior parte da minha vida. Então, daí você pode imaginar, talvez, que uma pessoa assim, ela está sofrendo muito e que ela está vivendo nas ruas, nas boates, nas avenidas, nas marquises. Tem países que já tem vitrine mostrando garotas e homens e mulheres e travestis ali, nu, seminu, como se fosse objeto sexual. E é um objeto sexual. E como se fosse a vida fácil, não é fácil. E como se estivessem felizes, não é felizes. Todos os dias eu rezava e orava e pedia a Deus para que eu morresse. Todos os dias, pastor. Você é irmã dele? Ela é sua irmã? É? Não, uma vez. Porque o japonês se parece, né? Porque ela entende que os dois estavam na mesma posição, igualzinho, na mesma carinha assim, feliz. Então eu pedi a Deus a morte. E às vezes você vê uma pessoa tirar sua vida, ela quer apenas acabar com a dor que está sentindo. Então não vamos entrar nesse assunto também. Vamos falar do meu trabalho, da minha vida, do que Jesus fez na minha vida. A minha tia dizia, Deus vai libertar você, meu filho. A Ana, uma amiga vizinha minha, muito amiga, ela entrou na casa da madrinha, mãe dela, e ela disse, por que você está vestido assim? Eu disse, assim como? Na minha cabeça era normal. Eu sou normal, o que tem? Qual é o problema? Eu queria ser mulher, nasci no corpo errado. Você não é mulher. Deus não te fez mulher, Deus te fez homem. E naquele momento eu senti muita raiva da Ana. Eu me tremi todinho, meu braço ficou pinicando. Eu fiquei com a vontade de avançar na Ana, mas pela minha madrinha, que eu já tinha brigado com o marido dela, por ela ser mulher, e porque Jesus não deixou, eu saí da casa da minha madrinha nervoso, agitado, chorando, e entrei dentro da casa da minha tia. Foi aonde minha tia pregou para mim, Provérbios 4:23. Anotei na Bíblia de vocês. Provérbios 4:23 é uma das palavras mais fortes que a Bíblia ensina. Eu preguei ela no segundo dia na igreja da pastor, segundo dia, Rodolfo. Preguei essa palavra. Em outra ocasião eu vou pregar essa palavra para os jovens, que é onde começa tudo, é no seu coração. Meu irmão, eu disse, tia, eu não quero ir para o inferno. Eu não quero ir para o inferno, tia. Eu sinto isso. Sinto que Deus não vai deixar eu ir para o inferno. Aí minha tia tocou no meu peito e disse, meu filho, você não vai para o inferno. Eu não sei o que Deus vai fazer na sua vida, não sei, não sei. Mas aí ela disse, de tudo que se deve guardar,
guarda o teu coração, é dele que procede as saídas da vida. Provérbios 4, 23. É isso aí. Sublinha tudo na sua Bíblia. Risca. A Bíblia de crente não é novinha, não. É toda riscada, cheia de papel. Cheia tem. Bíblia de crente verdadeiramente. A Bíblia de crente preguiçoso é aberta no Salmo 91. Como se protegesse alguma coisa. Sair feliz com aquela palavra. Guarda o meu coração. Aí a gente imagina que é esse coração aqui, né? Mas ele não sente nada. Isso aqui é só para bombear o sangue. É só para dividir o sangue para todas as artérias e veias. O coração que Salomão estava falando ali, ó, era o pensamento. A gente pensa só em moralidade, só em sexo, pensamos só em dinheiro, pensamos só em vaidade, né? A gente pensa só nas coisas desta terra. Aí Colossenses ensina, pense nas coisas que são lá do alto. Pense nas coisas que são lá de cima, né? E Deus visitou a minha vida na Cracolândia, em São Paulo. Nesse dia que essa mulher disse isso, eu não me lembro o ano, eu não me lembro, mas foi uns 3 anos depois, Deus me encontrou na Cracolândia. Deus me encontrou. Eu sem os dentes na boca, destruído na pedra, na droga, mendigo, pedindo e roubando nas ruas para usar droga, para satisfazer o vício. Não tinha mais alegria nem felicidade de viver. Dezenas de vezes bêbado, acordava todo mijado, todo defecado, todo sujo, fedido. E do jeito que eu estava, eu me limpava e ia para a rua roubar, para poder sustentar o vício das drogas e desejando todos os dias a morte. A morte. Todos os dias eu queria acabar com aquela dor. Eu fazia muito uma oração, muito, que é muito semelhante a essas que a gente vê na Bíblia. Senhor, eu não nasci assim, porque eu tive um estralo, vamos dizer assim, de consciência. Meu Deus, onde eu fui parar? Olha a minha vida, olha o que eu me tornei. Visivelmente, quando eu tinha 14, 15, 16 anos, foram os últimos anos que eu estudei, eu era muito inteligente. Eu era sempre o melhor aluno da turma. A última escola que eu estudei, eu fui eleito o representante da turma, o chefe da turma, o líder, claro, porque a turma só tinha mulher. E eu era o menino mais bonito da turma. Então aquelas meninas todas votaram em mim. Porque além de bonito, eu era muito inteligente, apesar de muito afeminado. Então toda hora eu levo um tapão na cara, um tapa no pescoço. E eram aqueles apelidos que hoje eles falam que é homofobia, mas era bullying, viadinho, baitola, bichinha, delicado, florzinha. Isso machuca muito a criança, o jovem, machuca pra dedéu. Você vai para casa com sentimento de morte. Você quer morrer porque você vê meninos bonitos da sua idade beijando na boca de meninas, namorando, se agarrando, que no Brasil é bem liberal. E eu não podia fazer aquilo com quem eu queria, porque era pecado. Porque eu não sabia que era pecado, mas dentro de mim eu entendia que não era o correto, que não era o certo, que aquilo ali não era igual. Então eu beijava as meninas, eu namorava meninas, mesmo sendo zombado eu namorava, eu não sentia quase nada. Eu tinha algumas que eu sentia até nojo, porque meu desejo era para com o homem, era assim. Então na situação que eu estava nas drogas no mundo, eu também peguei lepra, eu fiquei leproso. A sífilis e o hepatite, as doenças venéreas são lepras. E nasceram no meu corpo, mais de 100, todas as minhas ministrações eu falo o número porque eu contei. Eu estava nu, sentado no chão, todo dolorido e comecei a contar nos dedos dos meus pés, no joelho, na canela, na coxa, em volta dos órgãos, na virilha, na barriga, nos dedos, na mão, na sobrancelha, nos lábios, que tinha silicone nos meus lábios. Eu fiz 3 cirurgias nos lábios.
no meu rosto. Eu fiz cirurgia no rosto. Eu tinha levado uma taca de sinuca na boca, então entortou meu maxilar e quebrou quase todos os dentes. Foram restaurados, implante e faceta. E eu contei mais de 150 furúnculos pelo corpo. Quem já teve furúnculo aqui? Dói? No bumbum, no popô, eu tinha muito furúnculo e eu coloquei silicone no corpo, então desceu para as pernas. É uma coisa ruim, é uma coisa agressiva. No calor esquenta, no frio congela, você não consegue ficar sentado muito tempo, dói demais. Por isso que carro tem que ser um pouquinho confortável, cadeira tem que ser um pouquinho confortável, senão vai ficar em pé, e é melhor mesmo, de pé, põe de pé, né? A Simone, quando ela ligou para mim, ela perguntou: pastor, você dorme? Eu falei: eu durmo em cama, viu? Arruma uma caminha para eu dormir. E você não vem com o tatame não, pois justamente ela me jogou no tatame. Ela colocou uma cama no tatame. Ela colocou uma cama. Olha, eu coloquei essa cama para você. Porque lembra que se eu fosse dormir nesse tatame, eu ia dormir de barriga para baixo o tempo todo. É sofrimento. Além disso, desce para as coxas, para o joelho, para os pés. Depois dos 40, 50 anos, você sente doer muito mais. Desceu para outros lugares onde eu sinto dor e não sai, tá? Não sai. Não sai porque entra na pele. Consequência do pecado. Graças a Deus eu não coloquei muito no peito, deu para tirar o pouco que tinha. Não coloquei, não fiz cirurgia. Eu queria colocar peito muito grande. Eu queria ter... Ia ser a pior. Talvez eu nem suportasse, Deus não deixou eu tirar meu órgão genital. Nós temos um rapaz em Brasília que é bastante conhecido, que é o Robert Diego. Eu pretendo convidá-lo, eu pretendo que um dia o Robert venha contar para vocês. Ele já apareceu no Cabrini, na Record, na Rede TV. Ele é diretor do nosso ministério e ele cortou o órgão genital aqui na Tailândia. Ele fez a cirurgia dele aqui na Tailândia. O sonho dele é vir, ele já tem como projeto morar na Tailândia. Vai dar certinho. Robert Diego na Tailândia e o pastor Flávio no Japão. E nós vamos ganhar muitos trans para Jesus. Eles serão transformados por Jesus. E nós vamos falar sobre isso porque é o mal do século, tá? É o maior mal do século. Jesus esteve comigo e eu gritei: Senhor, não nasci gay, nem ladrão e nem drogado. Se o Senhor existe, o Senhor me tira dessa vida. E Jesus tirou. Não perguntou se eu era ladrão. Não perguntou se eu era gay, se eu era bandido, se eu merecia. Jesus não pergunta isso para você. Ele só pergunta: tu queres ser limpo? Como eu pedi, Deus. Eu não nasci assim. Eu não pedi nem para nascer. Eu não mexi os ossos, eu estava todo doente, cheio de doenças venéreas, 40 quilos, tinha nem 40 quilos, tinha menos de 40 quilos. Não nasci gay, Senhor. Eu não nasci ladrão, não nasci drogado, eu não pedi para vir essa vida dessa forma. E na minha rebeldia eu disse: eu não pedi nem para nascer, mas eu nasci. Se o Senhor existe, me tira dessa vida. E eu fiz um voto com Deus, uma aliança. Tem volta? Não tem volta, não tem fim, é para sempre. Se o Senhor me tirar dessa vida, eu vou te servir para todo sempre. Só que eu achei que eu tinha escolhido Deus. João 15,16. Não foste vós que me escolhestes, eu que escolhi a vós, e escolhi para que vardes e deis fruto, e o fruto que tiver em vós permaneça, a fim de tudo que pedides em meu nome concederei. Jesus me escolheu. Eu até tentei fugir, meu filho. Eu até tentei me desviar. Quando eu melhorei das drogas, engordei, comecei a ficar bonito de novo, fui atrás das amigas, dos amigos. Só que, mais uma vez, Deus usa uma pessoa. Magoado com a igreja, triste com a igreja, pastora Iandra, revoltado com desprezo, com a discriminação, com crentes me maltratando. Eu saí da igreja, joguei DVD, CD, Bíblia, tudo fora. E voltei para a rua, coloquei uma diadema, uns brincos, vesti uma roupa de mulher e fui para a rua.
E certa vez, foi só um dia, odiei. Não é mais para mim. Prefiro ficar homem mesmo, porque Deus me fez homem. Nunca mais vou me vestir de mulher. Eu detestei, voltei para casa, tirei tudo aquilo, falei, que palhaçada, não vai cortar meu cabelo, porque Deus me fez homem. E voltei na rua, foi quando Deus usou quem? Se ele usasse uma crente, talvez eu não aceitaria. Com toda certeza Deus conheceu em você. Deus usou um bêbado. Eu recebi um salário, peguei 4 notas de R$50, que dá R$200, não é pouco dinheiro, na época era muito dinheiro. E fui para a rua de bermuda, de chinelo e camiseta cavada. E o Brasil é crente, é um país tropical. E quando eu estava na rua, eu encontrei com a minha melhor amiga travesti, meu amigo Leônidas, que se chama Pamela, e eu chamo ele de Léo. Depois eu mando esse vídeo para ele. Léo, Jesus vai te libertar. Léo. Não tem isso comigo, viu? E respeite, eu respeito a Bíblia. Que é o que eu respeito. Não tem isso comigo, eu sou gay. Não, é homem. E a mãe dele, a família dele é toda evangélica e são maravilhosos. Eu chamo ele de Léo. Eu te amo. Esse é o verdadeiro amor. É aquele que diz a verdade. E aí eu falei, vamos gatona, vamos Pamela. Léo, vamos beber. Você compra uma dose para mim? Compro. E eu peguei uma lata de cerveja. Eu odeio cerveja. Eu sempre odiei cerveja. Você vê como é a história? Eu nunca gostei de tomar cerveja. Mas peguei uma cerveja. Quando eu abri, que eu tomei o primeiro gole, desceu ruim na minha. Eu crente, tá? Eu na igreja. O bêbado gritou do outro lado da pista. Ei! A mesma coisa. Jesus não te quer nessa vida. Ele já te libertou. Vai embora. Aí o Léo, a Pamela, falou, você tá louco? Xingou ele de uns 3 palavrões. Pesado, não vou repetir. Muito pesado. Inclusive desgraça. Falei, não fala assim com ele, Léo. Fala assim, não xinga ele assim não. Isso é uma... Eu falei, não é. A graça de Deus. Olha o crente. Olha o crente. Eu lembro de Pedro. Tu andava com ele. Não era eu, não. Tu se veste igual ele. Não era eu, não. Eu vi. Tu fala igual ele. Não era eu, não. Não adianta mais. Olha o crente. Como tinha bebido cerveja, né? Cala a boca, oxe, como é que tu chama o cara disso? Mas é um mendigo fedido, é um cachaceiro. Falei, tu é travesti. Coisas ruins. Tu é a pessoa mais perigosa que eu conheço. Maldoso, casinheiro, já tentou até matar pessoas. Tu é perverso, tu é ruim. Nossa, agora vai arrasar comigo? Falei, eu estou te lembrando que você é. Não fala assim com ele. Fala, moço, fala, cachaceiro, porque você está bêbado, drogado, você vive na rua. Como é que é? O que você disse? Ele disse, eu sou tudo isso, mas eu me afastei dos caminhos do Senhor. E Deus falou no meu coração agora, fala para aquele menino de bermuda ir para casa. E eu estou mandando, você vai embora, Deus não te quer nessa vida. Eu peguei a lata de cerveja com toda a vontade, taquei na parede com toda a força. Toma, demônio. Não pode fazer isso no Japão, né? Mas no Brasil, meu filho. Pá na parede. Inclusive no canto, só cocô, fezes humana, muito cachimbo, lata e mendigo dormindo. Na hora alguém pegou a lata e já fez de objeto para fumar sua pedra. Aí dei R$10 pro Léo, a Pamela. Falei, toma isso aqui. Vai usar tua porcaria, não manda ninguém me roubar não, que eu te conheço. Eu vou embora agora. Vai pra onde? Falei, pra minha casa, adorar a Deus. Porque Deus não abre mão da minha vida. Você sabe o que é isso? Você sabe o que é você bater no seu peito, meu filho, e dizer, Deus não abre mão da minha vida. Deus me escolheu. João 10, 27, leia aí, vê se você coloca na tela, se eu não estiver enganado. Deus me escolheu. Eu gosto de fazer isso. Isso é que é um culto, isso é que é uma adoração, isso é que ensina, isso é que coloca crente
As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Nunca esqueça essa palavra, nunca. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Você está na boate, está fazendo coisa errada, está xingando, está brigando, está desfazendo do irmão, está rejeitando o pecador. Porque o pecador ele só pode ser rejeitado quando ele rejeita a palavra. Aí Jesus disse: quem me rejeitar diante dos homens, eu rejeitarei diante de Deus. Então Deus fala o quê? Não te aceitou? Bate a poeira dos pés e bate embora. Não é verdade? É. Então as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu era travesti. Eu usava calcinha. Eu entrava em templos, igrejas católicas, evangélicas no Brasil. Eu só não entrava em centro espírita, que eu sempre detestei. Eu me ajoelhava. Eu falava com Deus, olhava aquelas imagens tudo feia, estranha, e falava: não, eu quero saber de Deus. Deus existe? Me tira dessa vida. E parecia que cada vez pior eu ficava. Cada vez pior. Já viu isso? Já viu isso? Ei! Deus levou o profeta Ezequiel, profeta Ezequiel. Aonde? No vale de ossos secos. Anda ao redor. Não é por cima. O que tu vê? Ossos sequíssimos. Ande. Passe perto, mas não pise em cima. A Bíblia vai dizer que o profeta não pisou nos ossos, porque ninguém pisa em quem está caído. Nós somos o único exército que, quando o soldado está ferido, terminamos de matar. Não pise. Pode esses ossos sobreviver? Tu sabes, Senhor. Então profetiza, abra a tua boca, abra a tua boca, abra a tua boca quando você vê um gay, um travesti, um ladrão, um drogado. Ei! Jesus vai te libertar. Vai te libertar. Vai te libertar da imoralidade sexual. Eu profetizo para minha mãe. Deus vai te libertar da avareza, mãe. Deus vai te libertar. Porque gostar de dinheiro é idolatria. Quem gostar de Jesus. É de Jesus. Deus morreu, Jesus morreu por vidas. Tem que amar a Deus, mãe, pai, irmão, irmã. Dinheiro vai, vida vai, saúde vai, beleza vai, tudo passa. Mas as palavras de Deus permanecem para sempre. Não se atreveu a pisar em cima, ninguém pisa. E quando ele profetizou, houve o quê? Quem lembra? Ruído, barulho. Porque quando a gente profetiza, o inferno fica louco. As pessoas ficam doidas, querem te matar, querem brigar, há barulho, há conversa, há fofoca, há contenda. Mas a igreja nunca perecerá. Nada de ruim vai acontecer conosco. Como assim, pastor? E a perseguição? E o inferno? Meus irmãos, nós somos cidadãos do céu. Nós somos cidadãos do céu. Eu vim do Brasil para cá para mostrar para você que Deus alcança o mais e pior vil pecador. Que eu tinha um jeito de mulher. Olha aí, coloca aí o videozinho, meu filho. Coloca aí o videozinho. Eu andava igual uma mulherzinha. Você acha que eu não queria ser igual a você, menino? Você acha que aos meus 22 anos eu não queria ser... Ali eu tinha 22 anos. Volta. Aí eu tinha acabado de sair da cadeia. Ali eu tinha 22 aninhos. Tem uma antes que eu esqueci de colocar nesse vídeo. Porque me deram ela muito antes, quando eu tinha 17 anos. Você não via uma... Olha, de tão perfeita mulher, eu te mostrei, não mostrei? Só que ali eu já tinha apanhado muito, me drogado, pode deixar. Nessa outra foto eu tinha acabado de sair da cadeia, bem magro, ó, o cabelo está bem curto. Essa foto foi fazendo capa de revista. Aí foi minha última vez vestido de mulher, viu? Tem uma aí de cabelo amarrado que eu estava drogado. Aí eu estava num quarto com 2 garotas de programa. Aí eu estava drogado. A maioria dessas fotos aí, agora deixa aí que é o que interessa. Então deixa uma antes. Uma antes dessa. Eu quero te falar uma coisa. Antes, essa, aquela lá, que eu estou daquele modelo. De calça jeans. Que eu quero te contar uma coisa feia para vocês.
Uma coisa boa para vocês. Boa no Brasil. Para Deus não é não. Nesse dia eu namorei 2 meninas. Nesse dia nós cheiramos cocaína, bebemos muito e dormimos junto. Quando eu acordei, todo mundo... Falei, mentira. As meninas, nossa, você foi maravilhoso. Eu falei, meu Deus. Eu falei, o quê? Meu Deus. Pode colocar o Flávio Amaral. Eu falei, então eu sou homem. Eu sou o quê? Homem. Então eu sou homem. Eu sou homem. Graças a Deus. E sabe o que é você desejar ser homem? Eu queria ter crescido igual você na igreja, com os pais maravilhosos igual você, mas sim. João 9 vai falar, por quê? Quem pecou? Quem pecou? Foi os pais? Foi ele? Jesus disse não. Nem os pais, nem ele. Não é por isso. Não é que eles não tinham pecado. Não é por isso. Mas que para que se cumprisse as obras de Deus na vida dele. Então, pequeno, 6 anos abusaram de mim sexualmente. 7, 8 anos, até os 9 anos, eu lembro de rapazes mais velhos do que eu, me afogando no rio das areias, rio das sereias, rio dos macacos, lá no centro do Goiás, era o nome desses rios, nunca esqueci. Batiam em mim, faziam de mim mulherzinha, e eu não queria. Com 9 anos já estava impregnada a maldição dentro de mim. Aí, para quem tem alguma dúvida, pastor, qual é a raiz da homossexualidade? A primeira e a pior de todas é a idolatria, a adoração a pessoas. Depois eu vou passar versículo para vocês aprender, para vocês ensinar para as pessoas. Qual é a primeira e a pior de todas? A idolatria. Adorar imagens, adorar pessoas, do céu. Escreve aí Romanos 1, 18 até o 32. Só anota. Se quiser botar na tela, coloca, que é interessante. Do céu se manifesta a ira de Deus contra toda a impiedade e filhos da injustiça, porque ele deteram a verdade de Deus e honraram as mentiras, e adoraram mais a criaturas do que o Criador, que é bendito para todo sempre. E por não quererem ter conhecimento de Deus, Deus os abandonou a um sentimento perverso. A homossexualidade, a devassidão, a prostituição, o adultério é um sentimento perverso. Porque os homens mudaram a natureza. Homens com homens, se inflamando, se esfregando, se inflamando a sua carne. E até as mulheres. Quando a Bíblia fala até as mulheres, é porque mulher é sinal de virtude. Até as mulheres mudaram o uso natural, ao contrário à natureza. Então cai por terra que não existe pecadinho e pecadão. Cai por terra que a homossexualidade é um pecado como qualquer um outro. Cai por terra, a homossexualidade não é um pecado como qualquer um outro. A homossexualidade é um pecado que destrói a pessoa, a família, a humanidade, a sociedade e o planeta. Não é para você sentir raiva, nem nojo de ninguém. Mas a homossexualidade destrói a criação perfeita de Deus, que sou eu e você. Porque o homem querer ser mulher, a mulher querer ser homem. Ah, pastor, você prega a cura grega, eu prego o que eu quiser. Nem que eu vá para a cadeia, não tem problema. Se quiseres, pode me tornar limpo, Jesus. E Jesus me curou da lepra, doenças venéreas, me curou da ignorância, da loucura, e me curou do pecado. Qual pecado, filho? O pecado da minha alma. O pecado da prostituição, que eu achava bonito se prostituir. O pecado da homossexualidade. Eu sou curado. Eu prego a cura se eu quiser. E agora o Brasil e o mundo precisa de um exército de Gideão, que não se curva a mentirosos, a canalhas, que querem calar a nossa boca. Eu fui curado, e se eu quiser acreditar na cura, qual é o problema? Eu tenho que ser preso e morrer por isso? Se eu creio que Jesus me curou de toda doença da alma, de toda enfermidade da carne, de toda ignorância, disso. Um país que acredita que você pode ser o que sente,
país de analfabeto, um país de gente ignorante, por quererem ser sábios, Romanos fala, se tornaram loucos. Loucos. Aí, do 29, coloca aí, primeiro Romanos, o livro de Romanos, quer dizer, capítulo 1, coloca a partir do versículo 28, coloca que isso aqui é muito sério, você já leu várias vezes, por haverem desprezado o conhecimento de Deus, por não querer ter entendimento, porque cada Bíblia tem sua, como a minha, o próprio Deus, agora eu vou te falar o que é a homossexualidade, o próprio Deus os entregou, tem Bíblia que fala, abandonou as paixões infames para praticarem coisas que não convém. Coloca o 29, cheios de toda, olha essa fala, de toda injustiça, toda a Bíblia vai falar isso, malícia, são maliciosos, avarentos, gostam de dinheiro, ambiciosos, maldade, possuídos de inveja. Eu sofri isso na minha carne, na minha pele, na minha casa, eu sofri, cheios de inveja, homicídio, quiseram me matar, e eu também quis matar um bocado, contenda, mentirosos, fofoqueiro, dolo é irados, cheios de maldade, fofoqueiros, malignidade, perversos, sendo difamadores, eles difamam, eles mentem. Coloca o 30, caluniadores, aborrecedores de Deus, insolentes, desobedientes, soberbos, acham-se melhor do que os outros, presunçosos, eu faço, eu sou, eu tenho, você não é nada, inventores de males, mentirosos, falam que ficou com quem quis, falam mente virado no demônio, desobediente ao Pai. Quer pecado e maldição maior na vida? Quer pecado pior e maldição na vida de quem desobedece o pai e a mãe? Coloca o 31. Insensatos, pérfidos. Essa palavra eu ainda não conhecia. Sem afeição natural. Eu não sei se é nécio, que é caloteiro. E sem misericórdia. Sem afeição natural, sabe o que é? É mudando toda a aparência. Aí você fala, não tem nada a ver, a pessoa muda a cor de cabelo todo mês, taca pince, argola, tatuagem na cara. Eu conheço gente que é tatuada da testa até o dedo dos pés. Não tem nada não, tá? Depois você vê insensato o que é essa palavra pérfidos, que eu não a conheço, mas depois eu pesquiso. Sem misericórdia. Olha o 32, que é o tremendo para mim e para você. Ora, é uma advertência, conhecendo eles a sentença de Deus, de quem são passíveis de morte, são dignos da morte. E essa morte aqui é o inferno. Está ouvindo? Quem é tudo isso vai para o inferno e é digno do inferno. Não só os que tais coisas praticam, não somente quem faz, mas quem aprova e quem fica calado. E os que assim procedem. Não só quem aprova. Não só quem faz, mas quem aprova. Deixa, cada um faz da sua vida o que quer. Eu não tenho nada com a vida de ninguém. Tem um monte de líderes religiosos, evangélicos, de várias denominações que eu conheço, tá? Que eu não vou citar nome, para não queimar o nosso filme. Porque eu aprendi que a gente não pode ficar falando mal da nossa igreja, porque queima o nosso filme. Mas lavar roupa suja, aqui mesmo serve para isso. O altar aqui, não é tribunal não, é um hospital. Nosso altar é o hospital. Não tenho nada a ver com a vida de ninguém. Deus mandou eu pregar o amor. Essa frase é diabólica. Deus mandou eu pregar o amor, mentira. Não julgue, outra mentira. Outra, Deus não mandou ninguém pregar o amor, Deus mandou pregar arrependimento. O amor foi pregado na cruz para eu e você nos arrepender. Não julgue, mentira, julgue sim, julgai sim. João fala que é para julgar com reta justiça. Mas o que fala em Mateus 7? Acredito que é Mateus 7. Vamos ver se é Mateus 7 mesmo.
Então o primeiro versículo já fala, não julgues para não ser julgado. Mas sabe o que Deus ensina ali? É primeiro para você tirar aquele que está no teu olho. Olha, ó. Pastor bom de Bíblia, né? E você também. É só ler todo dia. Não precisa ler 10, 20, 30 mil não, como eu fazia não. É ler 2, 3, 4 capítulos todo dia. Pega esse caderninho, escreve tudo que você lê. Não desvia nunca, pelo amor de Deus, que eu venho do Brasil, da onde que eu tiver, pegar você pelos cabelos. Esse tupete teu aí. Parece meu. Eu queria ter um filho assim. Com esse tupete. E cantando em japonês. Ah, Brasil. Não julgueis para não sejais julgado. Porque da mesma maneira que tu julga, o 2, tu vai ser julgado. Com o mesmo critério, do mesmo jeito. E com a medida que tu mede o pastor Flávio, tu vai ser medido do mesmo jeitinho. Viu? Coloca o 3, varão de Deus. Isso é ensinamento. Por que tu vê o defeito do teu irmão, se tu ainda tem o defeito teu? Por que tu está preocupado com o olho, não é com a roupa, com falar, com sentar, com jeitinho, se você tem muita coisa errada em você? Então, praticamente, agora, se eu prego contra a homossexualidade, eu tenho que estar com a minha vida santa. Não é? Hipócrita. Vai, 4. Aí chama a gente. Como é que tu diz ao teu irmão, deixa eu te consertar, se tu ainda não se consertou? O 5. Hipócrita. Primeiro te conserta diante de Deus, para depois você consertar o teu irmão. E o 6, tá ótimo. Sobe aí, senão a gente foge do tema. Não é verdade? Então por isso eu trabalho com travesti, com gay, com pessoas em adultério, com casais. Com casais, além de pregar a palavra, a gente ainda ensina eles a amar uns aos outros. Porque na saúde e na doença, é só na saúde. Adoeceu, eu quero largar essa praga. Na tristeza e na alegria, Deus me livre. Eu não aguento mais a cara ruim desse homem, dessa mulher. Iracundo, nojento. E você não trabalha isso em você, que você tem que fazer a pessoa feliz. Você casa para fazer a pessoa feliz. Você não casa para ser feliz. Ou você ouviu? Japonês. Você casa para fazer a mulher feliz. Para fazer a mulher feliz. E mulher gosta de duas coisas, de sexo e de dinheiro. Por isso que homem tem que fazer os dois. Não é não, Yandra? Me desmente se tu for corajosa. Mulher gosta de sexo e de dinheiro. De ser tratada bem. E de ser amada, beijada, querida. E se a igreja falasse disso, não tinha um monte de divórcio no Brasil inteiro, no mundo inteiro. Que é uns homens frouxos, uns homens frios, nojentos, feios, a barriga cresce desse tamanho e está botando defeito da mulher. Esquia aí, meu irmão. Esquia isso aí. Depois a gente faz culto para casais, tá? Que eu amo. É muita bronca. A maioria dos cultos de casais que a gente fez, eles vão todos pro que não é para ir para motel não, vai para o resort. Pastor, para onde eu vou com a minha esposa? Pro resort mais caro, morrinha. E compra uma camisola linda para ela, ou um trajezinho de secretária. Vai amar sua esposa e ter fantasia sexual com a sua mulher. Não é com a mulher dos outros não, capeta. Não é não, pastor? Glória a Deus. Eu vou voltar. Alai, Deus. Jesus não perguntou se eu era ladrão, bandido, drogado, gay, travesti. Jesus disse, eu quero, seja limpo. E aí eu procurei ajuda. Me curou, fiquei curado de toda mazela. Fui para uma casa de recuperação. Deus me salvou. Ali eu aceitei Jesus como Salvador de novo. Eu aceitei no orelhão, aceitei na casa de recuperação, aceitei em todas as igrejas. Sabia que a primeira coisa que eu faço quando eu entro nas igrejas é aceitar Ele como meu Salvador? Porque quando você aceita Jesus como Salvador, você está dizendo, eu morri. Eu morri para mim mesmo. Vamos coloca aí para a gente ler, para a gente terminar já, que já está na hora do almoço. Romanos 8, a partir do 31. Mas os crentes não querem não, eles querem viver
no luxo. Coloca aí: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou nem o seu filho, mas entregou por todos nós, como também não concederá com ele todas as coisas? Quem poderá, tá, 33, quem tentará a acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que nos justifica. Por isso eu errei muito nas redes sociais e ficar dando resposta para mentirosos e tá dando respaldo. Inventaram nas redes sociais que eu era pedó, que eu era estupro, que eu era bandido, que eu era estelionatário, que eu era assassino, que eu batia na minha esposa. E eu, ao invés de pegar essa palavra para mim, fui responder, fui xingar, fui devolver com a mesma moeda. É por isso que eu apanhei, perdi dinheiro, perdi monetização, perdi amigos, mantenedores, perdi canais, perdi um monte de coisa. Mas graças a Deus eu não perdi minha salvação, nem minha comunhão com Deus. Eu soube me ajoelhar e orar. Quem nos condenará se foi Cristo que morreu e ressuscitou dentre os mortos? Quem nos separará do amor de Deus? Se Deus, aonde é que está aqui? É o 32, que Deus não poupou, né? Tá bom. Nem o seu próprio Filho não vai nos poupar. Quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, ansiedade, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Nada disso. Está escrito, é esse aqui, o 36. Coloque só nele. Por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias, e fomos considerados como ovelha para o matadouro. É isso aí. É isso que você tem que saber. Eu sou ovelha. Coloque Atos 1:8 e escreva aí na Bíblia: e sereis minha testemunha, e padecereis, e recebereis o poder quando vier o Espírito Santo e descer sobre vós, e padecereis. A antiga escritura é essa a verdadeira tradução. Sereis testemunha. Ei, você fala igual ele, senta igual ele, anda igual ele, veste igual ele, vive igual ele. Sereis minha testemunha em Jerusalém, na Judéia e Samaria, até os confins da terra. No Brasil, no Japão, na Grécia, em Roma, em todo lugar do planeta. Você vai padecer pelo nome de Jesus, e você terá honra, riqueza, galardão no céu. Amém. Qual a segunda e a terceira raiz da homossexualidade? Estou falando só a primeira. Qual é a segunda? E a terceira. Qual é a segunda? Quem sabe? Adultério. 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 A primeira, Êxodo 20, versículo 5. A primeira, idolatria. Anota tudo. Os jovens, anota todo mundo. Anota bonitinho, sublinha. Coloca, meu filho. Êxodo 20, versículo 5. Não te prostre diante dos deuses, não sirvarás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou um Deus zeloso, ciumento. Eu puno, eu visito a maldade e iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Então não adianta, meu filho, faça o que eu digo e não faça o que eu faço. Nós somos o espelho dos nossos filhos, viu, meu filho? Deus visita a maldade dos pais. Por isso que você vê que os filhos estão perdidos na rua. Adultério não confessado. Um monte de homens que vai para a igreja e ficou com travesti, ficou com outro homem, traiu a esposa com um monte de mulher. E ó, cala, não é pra você sair falando no microfone e no alto-falante, não. Mas bote seu joelho no chão, ora, jejua toda semana, confessa uns aos outros. Quando Deus fala isso, para você procurar um sacerdote, um homem de confiança, alguém inteirado nesse assunto, tá? Pastor Flávio é um deles, viu? Não vou escandalizar sua vida para lugar nenhum. Pastor, eu fiz isso no meu passado, eu me relacionei assim, assado, e eu preciso quebrar essa maldição. Quem te disse que existe quebra de maldição? A igreja ignorante, que não lê Bíblia. Não existe quebra de maldição. Deus não quebra princípio. A maldição na terra foi Deus que amaldiçoou a terra por causa do pecado do homem.
Deus amaldiçoou a terra. A maldição é para corrigir a terra. Por isso que o Bolsonaro foi preso. Por causa de maldição e de idolatria. Porque ele consagrou o Brasil a Nossa Senhora Aparecida, que nem existe. Viu? De papel e tudo. Por isso que está preso, por isso está vendo a maior derrota na vida dele. Vive doente. Porque o homem está idolatrando o homem. E quem vai dar um jeito no Brasil não é Bolsonaro e nem Lula. É Jesus. Quando a igreja se arrepender, orar, jejuar, se converter. 2 Crônicas 7,14 vocês conhecem, né? Vamos para o versículo 6 aí, meu filho. Depois a gente fala de 2 Crônica. Volta no 6. Mas que também faço misericórdia, ajo com amor. Em outras versões está misericórdia. Há 1000 anos, quem vive 1000 anos, irmão? Ninguém. Muito vive 80. Quando chega a 100 já está aos pedaços. Aqueles que me amam e andam nos meus caminhos. Então, como é que eu quebro maldição? Não quebra maldição. A gente neutraliza Aqui não. Aqui você não mexe mais com o Flávio, não. Ah, ele era viado, travesti, bandido e drogado. Ele era gay, ele era isso, ele era aquilo, ele era aquilo. Esses nomes perversos que me humilharam, que me jogaram na lama, que me bateram. Eu deixei. Agora eu tenho Jesus. Ele falou, aqui não. Mexe com meu filho. Ele era adúltero, prostituto, ladrão na igreja. Não, aqui não. Ele era. Eu faço misericórdia a vida toda. Enquanto ele me amar, enquanto ele me obedecer, enquanto ele andar no meu caminho. Quando ele desviar, acontece o quê? Vem mais 10 demônios, 7.000 demônios, toma conta. Porque ninguém sai da igreja com Jesus. A gente sai da igreja com o diabo. Coloca aí 2 Crônica 7,14, que todo mundo conhece, para você sublinhar na sua Bíblia. Tem uma Bíblia sempre sublinhada. Se, é uma condição, preposição de condição. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se humilhar, orar, buscar a Deus, se afastar do pecado, eu do céu ouvirei e perdoarei o seu pecado, perdoarei os seus erros e curarei ou sararei a sua tenda, a sua terra, a sua casa, a sua vida, os seus filhos, os seus netos. Mas enquanto está errado, enquanto está em pecado, por que que Neemias e Daniel, tanto Neemias, agora eu não lembro o capítulo certinho de Neemias, mas eu acho que foi o 2, que Neemias ora, e Daniel 9, é o capítulo, lê tudo que eu não lembro o versículo, tá? Não sou computador, mas tenho certeza que está escrito, que eles oram ao passado. Pai, nós pecamos contra o Senhor. Eu e os meus pais, os pais dos meus pais, pecamos contra o Senhor. Fizemos mal o que está, pode ler tudo, tá? É bom ler porque você aprende texto e contexto. Neemias capítulo 2 e Daniel capítulo 9. Aquela estátua que levaram lá para o Brasil, entregaram lá para a Assembleia, aquela estátua está em Daniel 7. Leão com mão de homens, com demônios, 5 demônios no mundo. Meu irmão, tudo, meu irmão, tudo que está acontecendo está na Bíblia. E aí, o Salmo 115 e aquele versículo que nós lemos de Êxodo fala da cegueira, da idolatria, da igreja. E a gente vê tanto de uma parte quanto de outra. Eles tornam igual a eles, cegos e loucos. Está tudo escrito aqui para que eles tenham olhos e não vejam, ouvidos e não ouçam. A segunda, o adultério. Homens adúlteros que traiu a mulher, a probabilidade de seu filho ser gay, prostituto, adúltero, safado, vagabundo, é só o que a gente vê na terra. E ainda fala, prega o amor, beijos de luz. Não tem nada de pregar amor e beijos de luz, não. Pregue arrependimento e seja a luz de Cristo, o sal da terra. Eu sou o sal grosso, tá? Mas está tudo bem.
Eu sou o sal grosso. Pastor, ele falou para mim, pastor, você tem que ser o sal da terra. Falei, mas eu sou, filha. Só que eu sou o sal grosso. Eu sou, e o sal grosso é o melhor. Viu? É o melhor para comida. Viu? Terra, hã? Nossa, pois ele é o melhor. Bate ele no liquidificador para você ver e usa ele na comida. Bate no liquidificador, é isso que Deus está fazendo, batendo no liquidificador. E o terceiro e não menos importante é a prostituição. O que está inserido a prostituição aqui? Uma coisa muito importante. Prostituição não é quem vende o seu corpo. Não é. Prostituição é quem dá o seu corpo. Seja de graça ou por dinheiro. E de graça ainda é pior. Viu? A gente pensa que é loucura dos nossos pais ou de alguém falar isso, ou até do pastor na frente da igreja, mas é muito pior. Você ficar fornicando, lascívia, ficar emprestando, dando o teu corpo a várias pessoas. Para isso Deus falou. Paulo escreveu: se case. Case. Quem não consegue ficar sozinho, case. Procure uma mulher que atenda bem os requisitos, que siga o mesmo Deus que você. E se case. Foi o que eu fiz. Porque eu saí da prostituição, pequei bastante, ainda indo para a igreja, e certa vez eu falei, não quero mais ficar com ninguém. Com ninguém. Deus me livre, homem eu já não fico. E também não vou ficar com mulher, porque eu não vou ficar fornicando. E nem vou me prostituir. Vou arrumar uma esposa que, com fé em Deus, ano que vem vocês vão conhecer. Vou me casar, tenho 10 anos de casado, me separo dela, mas é nunca. Nunca. Mas você falou na igreja que não separo nunca, irmão. Eu passei de tudo de ruim na minha vida. Eu conheci todo tipo de gente ruim na minha vida. Me relacionei também. Você acha que eu não vou amar a minha esposa? Quando você vê minha esposa, você vai amá-la como pessoa, como irmã. Aos 28 anos eu vim para Jesus travesti. Entrei nas igrejas cheirado, usando calcinha, machucando meu órgão genital, que eu não fui feito para vestir calcinha. Fui para a casa de recuperação, jejuei 40 dias lendo um livro, Uma Vida com Propósito, Rick Warren. Quem já leu? Pois leia novamente, leia. Rick Warren, leia. E dei para ele. Esse acha aqui na livraria, senão eu trago do Brasil. Tem aqui? Em japonês. Pois, Uma Vida com Propósito, Rick Warren. É um capítulo por dia. Você não desvia nunca mais. Você não nasceu para fazer o que você quer. Você nasceu para fazer o que Deus quer. Viu? E Deus falou, eu queria ser mulherzinha, queria ser tratada igual a mulher. Deus falou, você vai virar homem e vai sustentar. O homem é provedor, sustenta a casa com tudo. O homem é protetor, ele protege. A Andréa se sente protegida nos meus braços. Ela liga para mim, amor, aconteceu isso. Pode deixar, vida, que eu dou um jeito. Protege, defende. E o homem é procriador. Claro que nos dias de hoje um já é muito. E se for igual Ridei, que basta. Não é? Se for igual Ridei, que só ele tá ótimo. Mas ela tem a Kaori, que toda hora eu arrumo o cabelo da Kaori. Bota pra cima esse cabelo. Bota pra cima, desmancha essa cara. Você é linda demais, esperta. No trânsito eu falo, te dou R$5 pra tu andar mais rápido. Porque ela é bem devagarinho. Merece, meu filho. Merece, a mulher merece ser amada, cuidada. E eu falo pra ela, viu? Falo pra ela, ore, jejue, busque a Deus, que Deus está preparando uma vida gloriosa para você. Porque a mulher que teme a Deus, essa é a beleza dela. Não é quem anda pelada, não. E é a coisa mais legal mesmo, estou apaixonado pela vida dela. Porque como eu não tive muitos filhos, né, só espirituais, então eu fico maravilhado com a juventude dentro da igreja. E é isso que a igreja tem que resgatar para Jesus. Seu alvo tem que ser jovem. Você é jovem, você é linda, jovem. O seu alvo tem que ser jovens. Pastor, não, por si só a maturidade, a experiência já traz eles para a igreja, que a gente cansa de quebrar a cara, né, irmã? Agora o jovem não, eles acham que tudo é festa, que tudo é gostoso, que tudo tá bom, e quando acorda é tarde. Às vezes muda e muda para pior, às vezes nem dá tempo. Mudou, meu irmão, não é mais os velhos que morrem, não, é os jovens.
A faixa etária agora está aumentando, os velhos estão ficando 60, 70, 80, 90 e os jovens estão morrendo com 15, com 20. Briga, guerra, prostituição, AIDS, câncer, homossexualidade. Eles ficam loucos comigo, louco porque eu digo, homossexualidade, travestismo, vida na rua, vida que mata. Não é sociedade que mata ninguém não, são as nossas escolhas.